Bom, pessoal, estamos ao vivo aqui, na sede do PSL Araraquara, uma palestra do Davi Valucas sobre monarquia, conservadorismo e cultura. Palavra com o Davi. Boa noite a todos. Como o Frederico já me apresentou, meu nome é Davi Valucas, eu sou vice-chanceler do Círculo Monárquico da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. E eu gostaria de começar a minha fala exatamente explicando o que é um círculo monárquico, né? Para quem não sabe, até 1988, aliás, voltando um pouco atrás, no ano de 1889, no dia 15 de novembro, como todos sabem, nós tivemos um golpe militar que ficou apelidado de Proclamação da República, né? Mas que, na verdade, trata-se de um golpe militar. E esse golpe militar proibiu qualquer militância que fosse antirrepublicana. Então, de 1889 para frente, ficou proibido qualquer tipo de militância política que defendesse a volta da monarquia ou qualquer outro regime que não fosse a república. E, inclusive, nós tivemos perseguições aos monarquistas da época, vários foram mortos. Muita gente não fala, muita gente não sabe, mas a Guerra de Canudos foi uma guerra de monarquistas contra republicanos. Antônio Conselheiro, colocam ele como uma espécie de socialista, mas na verdade o Antônio Conselheiro era um monarquista que queria derrubar a República. E o presidente da República da época enviou tropas, era uma cidade pequena de Canudos ali no estado do Alagoas, e o governo enviou tropas militares para lá e acabou dizimando aquelas pessoas que haviam criado uma cidade que era, vamos dizer, alijada daquela república com a qual eles não concordavam, pelo fato realmente de ser uma república ilegítima. E aí, no ano de 1988, nós tivemos a promulgação da Constituição, que é vigente até o dia de hoje. No artigo 5º dessa Constituição, diz que todos são livres para expressar as suas ideias, que existe uma liberdade de expressão, qualquer um pode expressar qualquer ideia que ache conveniente. Só que até então não se falava em voltar a liberar a militância em prol da monarquia. O chefe da Casa Imperial da época, que era o Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança, que é o chefe da Casa Imperial até hoje, ele é chefe da Casa Imperial desde 1981, quando seu pai Pedro Alcântara faleceu. Ele enviou uma carta à Constituinte, aos deputados constituintes que estavam criando a nova Constituição, dizendo: então, se todos são livres para expressar a sua opinião, nós monarquistas também queremos o direito de expressar a nossa opinião. E assim foi feito. Então, a partir do ano de 1988, voltou a ser legal no Brasil expressar uma militância em prol do retorno do regime monarquista ao país. Foi criado aí um órgão chamado Pró-Monarquia, que é uma secretaria que serve para auxiliar a Casa Imperial. A Casa Imperial são os descendentes dos nossos monarcas. Dom Pedro II era o imperador da época, e a sua sucessora seria a sua filha, Princesa Isabel, a Redentora, chamada Redentora por ter libertado os escravos. Então, o trineto da Princesa Isabel é o nosso atual chefe da Casa Imperial. E foi criado aí para auxiliar a Casa Imperial nos assuntos da militância monarquista um órgão chamado Pró-Monarquia. E esse órgão, ele centraliza toda a militância monarquista reconhecida pela Casa Imperial. E essa militância, ela é feita através de círculos monárquicos. O que são círculos monárquicos? São grupos de ordem educacional e cultural que são criados nas cidades que haja um número relevante de monarquistas, e esse grupo cria um estatuto, esse estatuto é enviado para o Pró-Monarquia, e a partir daquele momento aquele grupo é reconhecido oficialmente como um grupo que existe em defesa da monarquia e em defesa do retorno do regime monarquista ao Brasil. Lá em Uberlândia nós criamos o nosso Círculo Monárquico no ano de 2017, e nós temos trabalhado aí, um trabalho de formiguinha mesmo, para divulgar a causa na cidade. E a causa monarquista, a causa imperial, como nós chamamos, ela não é simplesmente uma causa política, que a gente balança a bandeira na rua, que a gente vai fazer barulho na porta do Congresso, etc. Ele é um grupo principalmente educacional e cultural. Por quê?
Nós não acreditamos que o regime monarquista possa voltar da noite para o dia. Nós não acreditamos que um golpe, já que a República começou através de um golpe, que um novo golpe legitimaria o retorno da monarquia. Nós acreditamos que a monarquia deve ser conclamada pelo povo. O povo é que deve legitimar o retorno da monarquia, porque a monarquia no Brasil tinha amplo apoio popular na época. Ela tinha um apoio popular de quase 100%. Tanto que, quando houve o golpe militar de 1879, em que o Marechal Deodoro da Fonseca, sem saber que estava dando um golpe no imperador, que era seu amigo pessoal, destituiu o imperador, a família imperial foi colocada num navio no dia seguinte, de madrugada, às 2 da manhã, porque os republicanos, que eram liderados não pelo Deodoro, mas eram liderados por um sujeito chamado Benjamin Constant, eles sabiam que se aquilo fosse feito durante o dia, a população ia se revoltar e iam colocar de volta a família imperial no poder. Então, às 2 da manhã, eles puseram a família imperial no navio e despacharam a família imperial para a Europa. Dom Pedro II e sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina, nunca mais pisariam o solo brasileiro. E foi ali proclamada uma república provisória que demorou 104 anos para virar definitiva. Lá no ano de 93, quando eu conversava com a Silvânia ali fora, houve ali em 93 um plebiscito. Esse plebiscito era para ter acontecido 104 anos antes. Então nós tivemos 104 anos de república provisória. Pois bem, para não correr o risco, como em 104 anos e agora já 130 anos de golpe republicano, os republicanos descaracterizaram a nossa história da forma que puderam. Então, hoje as pessoas não sabem que o Brasil originalmente é uma monarquia, ou pelo menos não tem a ideia de que foi dado um golpe militar. As pessoas acreditam que houve lá o que chamam de proclamação da República. No dia 15 de novembro, o Marechal Deodoro proclamou a República contra o atraso, contra a tirania do imperador e instituiu a democracia, sendo que, na verdade, o Brasil era considerado, na época do Império, a única democracia da América Latina. Enquanto todos os países aqui em volta eram considerados republiquetas autoritárias, o Brasil era considerado, de fato, com o imperador, um império coroado. Tanto que, na década de 1950, um historiador, um filósofo chamado João Camilo, ele escreveu um livro chamado A Democracia Coroada, contando como era o processo democrático na época do Império. Nós tínhamos, de fato, um regime extremamente democrático, com o imperador. E durante aqui essa minha fala, eu vou tentar explicar como é possível conciliar a monarquia com a democracia, e de como isso ocorre nos países mais desenvolvidos do mundo hoje. O próximo assunto que eu quero tratar é sobre os diferentes tipos de governo. Eu aqui estou falando em monarquia, república, republiqueta, autoritária, democracia. Afinal de contas, quais são os regimes modernos ali que foram delineados pelo Montesquieu no seu livro, no seu principal livro? Ele delineia ali quais são os principais, o livro dele chamado O Espírito das Leis. Ele delineia quais são os principais tipos de governo. E ele coloca ali monarquia, república, ou melhor, ele coloca ali monarquia, república e ditadura. Eu quero aqui fazer uma divisão aí um pouco parecida com a do Montesquieu. Na monarquia, nós temos dois tipos de monarquia. A monarquia parlamentarista e a monarquia absolutista. Aí, talvez pelos filmes que a gente vê na televisão, sobre a Idade Média, aqueles reis sanguinários antigamente, por exemplo, Calígula, que nomeou seu próprio cavalo como senador em Roma, a gente pode falar, não, mas nós vamos ter aí, então, você quer a volta do império, você quer, então, um sujeito que pode fazer o que ele quiser. Não é bem assim, né? O principal tipo de monarquia que nós temos hoje no Ocidente, no mundo nós temos ao todo 51 monarquias em vigor. E dos 25 maiores IDHs do mundo, ou seja, dos 25 países com maior índice de desenvolvimento humano, 17 são monarquias. 17 são monarquias, ou seja, mais de 70% dos principais IDHs do mundo são monarquias. E a maioria que não é uma monarquia é uma república parlamentarista. Nós temos apenas um país presidencialista nessa lista,
que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o pior produto de exportação dos americanos foi a República Presidencialista, porque só funcionou lá, porque foi criado por eles e para eles. O brasileiro, quando deu lá o golpe republicano, importou a República Presidencialista, mas sem considerar as características culturais. Nós costumamos usar aí uma analogia com um alfaiate. Por exemplo, eu tenho 1,92 m de altura, peso 130 quilos. Esse paletó que eu estou usando serve muito bem em mim. Aí vem um amigo meu de 1,60 m, que pesa 45 quilos, e fala: me empresta o seu paletó para eu ser padrinho de um casamento? Vai ficar bem nele o paletó? Não vai, né? Da mesma forma, os americanos criaram a República Presidencialista pensando nas características culturais do povo, daquele povo puritano que veio da Inglaterra, fugindo da repressão religiosa, e que criou um regime baseado na liberdade individual. Os Founding Fathers, os pais fundadores, os pioneiros, toda aquela questão da liberdade. Até hoje nós temos lá as duas principais emendas, uma garante a liberdade religiosa e a outra garante a liberdade da posse de armas. Aqui no Brasil a gente está discutindo se o sujeito pode ter uma arma no guarda-roupa. Então são características culturais completamente distintas. Então essa importação que o brasileiro fez do presidencialismo só podia dar errado. Mas voltando aqui a falar sobre os regimes. Monarquia parlamentarista. O que vem a ser uma monarquia parlamentarista? Lá no ano de 1215, só fazendo aí um rápido retrospecto histórico, lá no ano de 1215 na Inglaterra, nós tivemos a promulgação da primeira Carta Magna do mundo. O primeiro país a ter uma Constituição foi a Inglaterra, no ano de 1215. Essa Carta Magna garantia o quê? Garantia a limitação dos poderes do rei, para vocês verem como é que é diferente dessas monarquias que nós estamos acostumados a ver, os absolutistas. Quer dizer, o rei Luís XIV lá da França disse: o Estado sou eu. Ou seja, o rei tinha a prerrogativa de dar todas as ordens. Até poderia existir uma assembleia parlamentar com membros da nobreza, mas quem dava a última palavra era o rei. O rei tinha poder executivo. Aqui na monarquia parlamentarista, o rei não tem poder executivo. Falando aí da nossa república, quem tem o poder executivo é o presidente da república, correto? Atualmente o nosso presidente é Jair Bolsonaro. Ele é o executivo. Numa monarquia parlamentarista seria diferente. O que acontece? Ainda voltando um pouco atrás. Lá no ano de 1688, na mesma Inglaterra, esse processo chamado de Revolução Gloriosa começou com a promulgação da primeira Carta Magna lá em 1215 e foi terminada em 1688, com a criação do parlamentarismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós criamos um parlamento, o rei continua reinando, mas o rei não governa mais. O poder executivo passa para as mãos do parlamento. Então, aqui na nossa república presidencialista, nós temos os três poderes, correto? Temos ali o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo tem a função de executar as leis. O poder legislativo tem a função de criar as leis e o poder judiciário tem a função de vigiar se as leis estão sendo cumpridas e punir quem não cumpre as leis. Em tese era isso, né? A gente vê por esses dias aí que não é bem isso que anda acontecendo lá na... Mas eu não vou falar muito aqui dos homens de toga para o nosso vídeo não ser censurado, né? Como, então, essa divisão dos três poderes? Então, são três poderes independentes. Ou eram para ser três poderes independentes. O poder executivo é independente do judiciário e do legislativo. O judiciário é independente do executivo e do legislativo. E o legislativo também é independente do executivo e do judiciário. Os três poderes, eles têm que trabalhar em harmonia, cada um dentro das suas prerrogativas. Como funciona isso na monarquia parlamentarista? Como acontece, por exemplo, na Inglaterra, como acontece na Noruega, como acontece na Dinamarca. Perdão, Dinamarca não. Dinamarca é uma república parlamentarista. Na Suécia acontece. Em outros diversos países aí. Canadá, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália. Poderia citar aqui mais de 40 países que têm aí uma liberdade e uma prosperidade de primeiro mundo. Nós temos os três poderes.
executivo, legislativo e judiciário, mas nós temos um quarto poder, que é o chamado poder moderador. Para que serve o poder moderador? O poder moderador, ele serve como fiscal dos outros três poderes. Então, eu falei para vocês que o poder executivo passa a ser um braço do legislativo. De que forma? Do legislativo é que sai o primeiro-ministro, que teria a função aí parecida com a do presidente da República. E é o que acontece também nas repúblicas parlamentaristas. Mas a república parlamentarista ainda tem um defeito que não tem na monarquia, que é o quê? Os dois cargos, tanto o presidente como o primeiro-ministro, são cargos políticos. Então, são cargos eletivos, melhor dizendo. O rei também é um cargo político, mas não é um cargo eletivo. Então, na monarquia parlamentarista, nós temos o primeiro-ministro como chefe de governo. Todos esses trâmites diários da política odierna, da política do momento, por exemplo, tem que votar a reforma da Previdência. Quem faz a articulação? O primeiro-ministro. Porque o primeiro-ministro é o chefe do governo. O monarca, seja o rei, seja príncipe ou seja imperador, por exemplo, em Mônaco nós temos um principado. Então quer dizer que em Mônaco não temos um rei, temos um príncipe. Seja príncipe, seja rei ou seja imperador, ou qualquer outro nome que se dê ao poder moderador, ele não é chefe de governo, ele é chefe de Estado. Esse é um problema da República Presidencialista. O presidente é tanto chefe de governo como chefe de Estado. Ou seja, ele concentra todos os poderes, ou melhor dizendo, ele concentra muito poder em suas mãos. E nós temos aí, por exemplo, quanto tempo nós demoramos para o impeachment da Dilma? Quanto tempo demorou o impeachment da Dilma? Desde lá de 2013, quando começaram os protestos, até 2016, quando ela caiu, foram 3 anos. Por que isso não aconteceria na monarquia parlamentarista? Apresentou-se problemas no executivo. O primeiro-ministro caiu em caso de corrupção. Aconteceu recentemente na Espanha. Em uma semana, o imperador, o rei, ou o príncipe, ou quem seja o poder moderador, resolve o problema. O que ele faz? Ele destitui o primeiro-ministro e chama novas eleições. Então, as duas únicas funções do poder moderador: destituir o parlamento ou o primeiro-ministro. Se for um caso de corrupção generalizada, ele pode dissolver o parlamento e chamar novas eleições. Se for só um caso de corrupção do primeiro-ministro, ele manda o primeiro-ministro embora e chama novas eleições. Foi o que aconteceu na Espanha recentemente. O Luís Filipe VI, o rei Luís Filipe VI, né, ele destituiu o primeiro-ministro, que estava envolvido em casos de corrupção, e chamou novas eleições. Isso em uma semana resolveu o problema. O que nós demoramos 3 anos para resolver, o país ficou paralisado politicamente e economicamente, ele resolveu em uma semana no país dele. Então, temos aí a função do poder moderador: dissolver o parlamento ou destituir o primeiro-ministro e chamar novas eleições. Inclusive, novas eleições fora do prazo eleitoral comum. Por exemplo, aqui a eleição funciona de 4 em 4 anos. As eleições majoritárias. A cada 4 anos temos uma eleição para senador, deputado, governador, presidente da República. Ele pode chamar uma eleição fora desse período. Uma eleição extraordinária, exatamente. E ele não tem funções de governo. O monarca não tem funções de governo. Ele não se envolve nessas questões da política diária. Ele não se envolveria, por exemplo, na reforma da Previdência. Como nós estamos vendo aí agora, votação da reforma da Previdência, lei anticrime do ministro Sérgio Moro. O rei não se envolveria em nada disso. Por exemplo, nós vemos lá na Inglaterra, a monarquia mais famosa do mundo é a monarquia britânica, né? Em quantos casos políticos a gente vê, por exemplo, está tendo o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Quantas vezes vocês viram a Rainha Elizabeth II se pronunciar publicamente sobre o caso? Quantas vezes? Nenhuma, por quê? Ela não é chefe de governo. Ela é chefe de Estado. Outra coisa que também está nas mãos do poder moderador: nomear os ministros do STF. Vê como é importante isso. Com o nosso atual regime, nós temos um cargo,
um chefe de Estado eletivo nomeando ministros do Supremo. O que acontece? Você acaba politizando o judiciário. É o que a gente está vendo agora. Quantos ministros foram nomeados pelo Lula, pela Dilma, pela FHC? E hoje nós temos o resultado disso. Isso não tinha como acontecer de forma diferente. Porque os cargos os ministros que eram para ser suprapartidários acabam sendo eleitos por motivo ideológico. Por exemplo, nós tínhamos lá o Dias Toffoli, que hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Suprema Corte. Ele era advogado do PT. O Lula pegou e o nomeou como ministro. Fora isso, é um cara que tem qualificação, né? Nunca passou por isso. Ele foi reprovado em 2 ou 3 concursos para juiz. E hoje ele é o quê? O chefe dos juízes. E você pega, por exemplo, hoje, o Sérgio Moro tem um alinhamento com o Bolsonaro. Perfeito. Gosta das pessoas ou não, né? Só que você pega o currículo do Sérgio Moro, ele passou por todas as instâncias. Assim. É bem diferente do Dias Toffoli da vida. Pois bem, e isso seria a função do monarca na monarquia parlamentarista. Como o monarca é um cargo suprapartidário, ele não tem envolvimento partidário, você nunca vai ver a Margaret Thatcher. Você nunca vai ver a Elizabeth II envolvida ou com o Partido Trabalhista ou com o Partido Conservador. Nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Ela é um cargo suprapartidário. Então, isso facilitaria o quê? A nomeação de ministros isentos para o Supremo Tribunal. Porque o monarca ele não tem nenhuma razão para fazer nomeações ideológicas. Ele não ganha nada com isso. Aliás, ele traria problemas para ele e para os filhos dele que vão ficar no poder depois. Então, ele não tem interesse nenhum em nomear alguém porque é da mesma panela política. Porque o monarca é suprapartidário. E outra coisa que também está na alçada do chefe de Estado e não do chefe de governo: as Forças Armadas. Na Inglaterra, o chefe das Forças Armadas é a Rainha Elizabeth II. No Brasil, se nós tivéssemos um imperador hoje, o imperador seria o chefe das Forças Armadas, como Dom Pedro I e Dom Pedro II foram chefes das respectivas Forças Armadas da época, que não chamavam Forças Armadas, mas eram similares análogas às nossas Forças Armadas de hoje. Então, outra questão interessante, porque em todos os países que nós vemos ditaduras em funcionamento, essa ditadura só foi possível com o quê? O poder militar nas mãos do presidente. Por que o Maduro não caiu até hoje? Porque ele tem todos os generais na mão. O Maduro, ele pegou o quê? Ele pegou o fato da Venezuela ter poços de petróleo, ele pegou e dividiu na mão de mais de 1.500... Aliás, um país desse tamanho, que é daí 10% do território brasileiro, tem mais de 1.500 generais. Por que ele nomeou tanto general? Para ter as Forças Armadas na mão. Então, nós tendo as Forças Armadas sob a gestão de um chefe de Estado suprapartidário, nós também impedimos que golpes de Estado, através de golpe militar, sejam dados. Como nós tivemos já vários no Brasil. Nós tivemos ali o golpe militar de 1889, 3 ou 4 anos depois nós tivemos um novo golpe militar, que destituiu o presidente e colocou um outro cara no lugar. Aí, o Brasil não passa 30 anos sem ter um golpe militar ou sem ter uma tentativa de golpe militar. Por quê? Porque a República, primeiro, é ilegítima, segundo, é instável. E a gente vai chegar aqui daqui a pouco num outro assunto, aliás, vamos chegar nele agora já. Um outro assunto que eu quero demonstrar como a monarquia é superior à República. Tem 3 elementos da monarquia que são garantidos pelo monarca, que não são possíveis na República, que são a unidade, a estabilidade e a continuidade. O que é a unidade? Eu falei para vocês que o monarca não é um cargo, não é um chefe de governo, ele é um chefe de Estado. Então o monarca, ele funciona mais como um símbolo da nação. O que quer dizer esse símbolo da nação? Por que vocês acham que a Casa Real Britânica, hoje é a Casa de Windsor, nós temos a dinastia de Windsor no poder lá no Reino Unido.
Por que eles são tão fotografados, saem tanto em jornais, aparentemente sem querer, né? Ah, tá fugindo dos paparazzi. Não, na verdade é muito bom para eles. A princesa Diana era a pessoa mais fotografada do mundo na época. Por que isso é bom para eles? Porque isso funciona como um espelho da nação. Então, quando o monarca está em evidência, não evidência política, mas evidência cultural, ele é um espelho da nação, e a nação se espelha nele. Tanto que se você pegar qualquer país, qualquer monarquia do mundo, você analisar o contexto cultural do país, e depois for analisar a casa real, você vai ver que a casa real é um espelho daquilo que está acontecendo na sociedade. Diferentemente do presidente da república, que é eleito a cada 4 anos. Então, a unidade é garantida em torno da figura da pessoa do monarca. Por que estabilidade? Eu não falei agora há pouco do exemplo lá do Filipe VI, rei da Espanha, que destituiu o primeiro-ministro e chamou novas eleições? Isso não causa instabilidade. Eu falei que o Brasil ficou politicamente bloqueado por 3 anos por conta que a Dilma tinha casos comprovados contra ela, mas ninguém conseguia tirar a mulher do poder. Aliás, por que conseguiram tirar ela do poder em 2016? E por que conseguiram fazer o impeachment do Collor lá em 92? Por quê? Quando a Dilma foi eleita em 2014, eu falei, essa mulher não chega no final. Eu falei porque eu sou um vidente? Não. Porque de 2010 a 2014, a Dilma tinha maioria no Congresso. Então, quem vota o impeachment? É o Congresso. Por que o Collor caiu tão fácil? Porque o Collor foi eleito sem maioria no Congresso. Então, a primeira brecha que ele deu, acharam um Fiat Elba no nome dele lá, que ele tinha comprado com dinheiro sujo, conseguiu tirar o cara do poder por causa de um Fiat Elba. E a Dilma tinha casos muito piores, muito piores, passadina e pedalada e sei lá mais o que, e ninguém conseguia tirar a mulher do poder, porque ela tinha maioria. Quando ela foi eleita em 2014, ela foi eleita com minoria no Congresso, ou seja, a maioria era oposição. Aí se deu o ambiente propício para o impeachment. Por que isso não acontece ali na monarquia? Porque na monarquia não depende de uma maioria política partidária, uma maioria ideológica do seu lado para você conseguir fazer um impeachment ou não. Depende do quê? Do poder moderador, como eu já falei para vocês. Então, se a figura pessoal do monarca garante a estabilidade, a figura do poder moderador garante a estabilidade. E por último, a continuidade. A continuidade está no quê? Primeiro, o fato de que o monarca governa até morrer. E segundo, porque quem vai ficar no lugar dele? É o filho dele, é o sobrinho dele, é o irmão dele, depende de quem está na linha sucessória, né? Então, a unidade é garantida pela figura pessoal do monarca, a estabilidade é garantida pela figura do poder moderador e a continuidade é garantida pela figura da família real. Então, esses 3 elementos são impossíveis de aparecer numa república, seja qual república for. Como eu citei anteriormente, a república parlamentarista, ela também tem a figura do chefe de Estado e do chefe de governo separados. Temos ali, por exemplo, na Rússia. A Rússia é uma república parlamentarista. Temos lá o Putin, é o presidente, né? O Putin é o presidente, e hoje o Medvedev é o primeiro-ministro. Então, o Putin é o chefe de Estado e o Medvedev é o primeiro-ministro. Na Rússia, há controvérsias, mas tudo bem. Lá é o Putin, o presidente. A gente sabe que o Putin manda em tudo. A gente sabe que o Putin manda em tudo. Não é um bom exemplo. Mas citando qualquer república parlamentarista que a gente citar, vai ser essa estrutura. Por exemplo, vamos citar aqui então a França. A França é uma república parlamentarista. Nós temos ali o Macron, o presidente, então ele é o chefe de Estado, mas não é chefe de governo. Nós temos um primeiro-ministro. Eu não sei nem dizer o nome do primeiro-ministro da França. Mas a estrutura formal do regime é essa. É o primeiro-ministro e o presidente. Mas por que lá não funciona como funciona na monarquia parlamentarista? Por que não funciona? Porque
os dois cargos, como eu disse anteriormente, são cargos eletivos, então são cargos político-partidários. Aí vocês podem falar, você está na sede de um partido falando mal da estrutura partidária. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que é importante haver esse balanço, esse equilíbrio entre o chefe de Estado apartidário ou suprapartidário e do lado de cá um chefe de governo partidário, ligado aos partidos, que tem esse traquejo no meio do parlamento, sem problema nenhum. Essa estrutura ela é contrabalanceada, diferentemente do presidencialismo, onde o executivo ele pende para um lado só, e como eu falei, tudo depende de se você tem maioria ou minoria no Congresso. Por exemplo, o Bolsonaro foi eleito com maioria no Congresso. Porém, se ele for reeleito em 2020, vamos supor que ele seja reeleito, mas a maioria no Congresso seja de esquerda, em uma semana eles fazem o impeachment. Porque tudo depende do jogo político partidário. E na monarquia parlamentarista, nós temos um elemento superior ao jogo partidário, que é a figura do monarca, do poder moderador e da família real. Outra questão importante. Vê que eu estou falando aqui em família, né? Você pode, por favor, enxergar, por gentileza? Nós temos aqui a figura da família real. No caso do Brasil, seria a família imperial, né? Porque o Brasil é um império e não um reino, por conta da sua extensão territorial, né? Muito obrigado. Nós sabemos que a base, o sustentáculo da sociedade é a família, né? A família está no alicerce da sociedade. E quando nós temos uma família no poder, uma família legítima no poder, logicamente, alguém pode falar, o Kim Jong-un já é a terceira geração que está no poder, mas são ditadores, né? Lá não temos esse sistema de poder moderador. Lá o ditador é o executivo, é o judiciário, é o legislativo, é tudo é ele. Igual nosso amigo aqui falou do Putin, o Putin é tudo. Lá é pior ainda, né? O Putin tem um caso interessante, se a gente puxar lá a história do Putin, ele foi presidente e tinha o primeiro-ministro. Aí ele saiu, ele virou primeiro-ministro e o primeiro-ministro virou presidente. Eles ficam trocando lá, né? Faz 15 anos. E agora voltou novamente. Ali é uma ditadura clara. É o que acontece na Venezuela hoje. A Venezuela, apesar de termos eleições, é a democracia representativa, né? Isso! Vamos confundir. Pois bem, então voltando aqui à questão da família. Nós temos aí a família real, a família do monarca, como que o espelho da sociedade. Então a sociedade, numa monarquia, a sociedade se espelha na família real. Aí vocês podem falar, mas não pode ter casos de monarcas ruins? É óbvio que sim. Por exemplo, nós tivemos aí em Portugal o Dom Sebastião. Todo mundo aqui conhece Dom Sebastião, né? Que tem até o mito do sebastianismo. O que acontece? Dom Sebastião era um rei muito querido. Ele era muito jovem também, tinha lá 18, 19 anos quando assumiu o trono. Aí ele foi para uma guerra no Marrocos, na cidade de Alcácer Quibir, e morreu lá. Só que, na verdade, ninguém sabe se ele morreu de fato, o que aconteceu com ele. Por quê? O corpo dele desapareceu. Ele sumiu no meio da batalha e ninguém sabe o que sucedeu com o cara. E aí, o povo de Portugal ficou muito sensibilizado com isso. E lá surgiu um movimento chamado sebastianista. Eles acreditavam que Dom Sebastião ia voltar do além para salvar Portugal da merda que eles tinham entrado lá. Mas o que acontece? Depois dele, teve um sujeito que assumiu no lugar dele. O cara foi tão ruim que ele encerrou a dinastia do Dom Sebastião. Eles eram da dinastia de Borgonha. A dinastia de Borgonha acabou ali. Por quê? O governo dele foi tão ruim que o povo falou, cai fora com esse cara daqui. E aí o parlamento de lá, que não era chamado de parlamento, deu um chute na bunda dele e criaram ali a dinastia de Avis, com Dom João I de Avis. Dom João VI, o rei que criou o Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarve, ele era descendente desse Dom João I, mas não da dinastia de Avis. Então, eu falei aqui de família, né? Então, se hoje o Brasil voltasse a ser uma
uma monarquia, quem seria o rei? O Lula? Família Orleans e Bragança. Quem é a família Orleans e Bragança? Eu falei lá no começo da Casa Imperial, que nós temos ali o Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança, hoje o chefe da Casa Imperial. Ele é trineto da Princesa Isabel. Na época da Princesa Isabel, era a dinastia de Bragança que governava. Nunca existiu uma família no poder, de fato, chamada Orleans e Bragança. Quem que seria o Orleans? A Princesa Isabel casou com um conde francês chamado Conde de. O Conde de era da família Orleans. Então criou-se aí a família Orleans do Conde de e Bragança da família de Dom Pedro II e da Princesa Isabel. Então, logo eles foram destituídos, enviados para o exílio. E lá em 1922, para comemorar o centenário da independência do Brasil, o presidente da época, que eu não vou me lembrar o nome, porque o presidente entra e sai a cada 4 anos, né? Então não vou me lembrar do nome. Ele permitiu que a família imperial voltasse ao Brasil. Então, a Casa Imperial existe no Brasil com a família Orleans de Bragança desde essa época, né? Desde a época que houve o casamento ali do Conde D, da família Orleans, com a Princesa Isabel, da família de Bragança. Inclusive, um erro crasso que é cometido nas escolas pelos professores de história é dizer que a nossa bandeira é baseada no verde das matas, no amarelo do ouro, no azul do céu e no branco da paz. O verde, na verdade, é a cor da Casa de Bragança. O brasão da Casa de Bragança é verde. O amarelo representa a Casa de Habsburgo, que na época a nossa querida e amada Leopoldina, imperatriz casada com Dom Pedro I, aliás, para mim, disparada a mulher mais importante da história desse país, foi a mulher que de fato transformou o Brasil em país independente. Ela só mandou uma carta falando para o Dom Pedro I: Pedrinho, meu amado, proclama a independência ou então nós estamos no sal. Ele foi lá, ergueu a espada no jumentinho, que depois virou um cavalo branco, né? Mas era um jumentinho, independência ou morte, mas na verdade foi a imperatriz Dona Leopoldina, que na época era princesa, né? Ainda. Em 1922, Arthur da Silva Bernardes. Arthur da Silva Bernardes, muito obrigado. Eu jamais ia me lembrar desse nome. Não, eu agradeço ao Google, não a mim. Google. Em homenagem ao Yamada-san, do navegador. Então, como eu ia dizendo, o amarelo é da Casa de Habsburgo. Habsburgo era a família real ou a família imperial do Império Austro-Húngaro, né? E então essas cores da bandeira não tem nada a ver com verde de mato, nem com amarelo de ouro, nem com azul de céu, nem nada disso. Um outro detalhe interessante, essa bandeira republicana era, na verdade, uma cópia fajuta e mal feita da bandeira imperial, né? A bandeira imperial, ela tem ali o verde da Casa de Bragança, um losango amarelo, diferentemente da bandeira republicana. O losango dela vai até o final, né? O losango bate ali nas pontas. A bandeira republicana não, ela fica ali bem no meio, né? O losango ali da família da bandeira imperial, ele bate nas pontas. Esse losango representa a Casa de Habsburgo. Aliás, apenas a título de curiosidade, essa bandeira foi desenhada pelo Debré, que era um artista plástico francês, que pintou a maior parte das pinturas importantes da época, né? Pinturas de escravos. Nós conhecemos o que era escravidão na época por conta do Jean-Baptiste Debré. E foi ele que pintou a mão ali a bandeira, e foi a imperatriz Leopoldina que costurou a bandeira à mão. A primeira bandeira imperial brasileira foi costurada à mão pela imperatriz Leopoldina. Explique os professores de geografia atualmente, eles falam que é Brasília, é a estrela acima da faixa ordem de progresso. Né? Brasília. Aliás, Brasília, né, foi uma cidade construída no meio do nada lá, exatamente. Foi o Nostradamus que mandou os textos. Nostradamus foi legal hoje no Facebook, saiu. Pois bem. O Nostradamus, não confundindo. É a Catedral do Nostradamus, né? Como é que ele quer que ele vinha lá?
de A gente releva. Pois bem, então esse símbolo aí é a bandeira imperial. E temos aí no meio, temos o brasão imperial. O brasão imperial constituído por uma esfera com 20 estrelas, porque na época nós tínhamos não 26 estados, como é hoje, mas tínhamos 20 províncias, né? A capital era no Rio de Janeiro. A Rio de Janeiro era a 20ª província, tínhamos 19 províncias, e a cidade do Rio de Janeiro era uma cidade autônoma, né? Nós temos a esfera armilar, que representa o globo. Temos a cruz da Ordem de Cristo. Para quem assistiu a posse do Congresso Nacional esse ano, o nosso deputado federal, Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele participou da posse com uma cruz vermelha no pescoço. Para quem não sabe, aquela cruz pertencia a Dom Pedro II, e ela é o símbolo da Ordem de Cristo, que foi a ordem que veio dos Templários, criada lá no século XIV, em Portugal, e que descobriu o Brasil. A Ordem de Cristo descobriu o Brasil. Pedro Álvares Cabral era um grão-mestre da Ordem de Cristo, e ela está ali para simbolizar que o Brasil é um país não só criado pela Ordem de Cristo, mas é um país cristão, um país de origem cristã. Não é um Estado laico, né? Mas não é um país que obrigue todo mundo a ser cristão, mas é um país cristão. Temos aí a coroa, simbolizando o imperador, e acima da coroa uma cruz, uma outra cruz. Ah, mas por que tem duas cruzes? A cruz do centro representa que nós somos criados pela Ordem de Cristo. A cruz de cima representa que Deus está acima do imperador. Diferentemente desse papo republicano de Estado laico, né? O lema do Bolsonaro é muito parecido com isso, né? Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, né? Então, aqui para fechar o meu raciocínio, temos aí a Casa Imperial, como se tem no início. A Casa Imperial hoje temos o Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança, é o primeiro, mas ele já está muito, muito idoso e muito doente. O mais ativo na militância monarquista hoje é o irmão dele, que é o segundo na linha de sucessão, que é o Dom Bertrand Maria de Orleans e Bragança. O terceiro é o Dom Antônio, que é irmão dele. Por que são 3 irmãos na linha de sucessão? Porque Dom Luiz e Dom Bertrand não se casaram, então não tiveram filhos, então nós não temos sucessores deles. Né? O sucessor do irmão mais velho é o segundo irmão mais velho, do segundo irmão mais velho é o terceiro. O terceiro já se casou e teve Dom Rafael, que é o quarto da linha de sucessão, e a quinta é a Dona Maria Gabriela, que é filha dele também. Ou seja, os 2 filhos, como Dom Rafael ainda não é casado, a quinta na linha de sucessão é a Dona Maria Gabriela. Não, o Dom Luiz Felipe ele é o 29º na linha de sucessão. Ele nem se considera na linha sucessória. Mesmo porque o pai dele, que é o Dom Eudes, ele, para se casar com a mãe dele, que é uma plebeia, ou seja, ela não é membro de nenhuma nobreza de nenhum lugar do mundo, ele teve que abdicar da sucessão ao trono, e abdicando, todos os seus filhos abdicam automaticamente. Então ele é 29º, mas se chegasse nele, pularia o nome dele. Ele nunca seria o imperador do Brasil. Mas é um nome importante para a nossa militância dentro do Congresso Nacional hoje. Né? Então, pessoal, a minha fala termina por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Então, eu te pergunto se você acha que o Brasil, do jeito que está, como está, como a população ficou esses anos todos, você acha que o brasileiro aceitaria uma monarquia? Hoje, jamais. Daqui 10 anos, não. Nunca mais. Nunca, se fosse nunca mais. Nunca mais. O que eu digo? Mas você acha que, por exemplo, a juventude do jeito que está, essa total falta de... Infelizmente... Nós perdemos 30 anos. A gente não quer falar entre coisas... Antes disso, não dá nem para pensar. A gente não quer falar de... Não vamos pensar em gente 30 anos, vamos pensar em no mínimo 50. Mas, por quê? Eu vou falar um negócio mais interessante do que isso. Eu sou um cara assim, muito cético em relação a algumas coisas, não sou melhor que ninguém por isso. Mas na minha adolescência, eu já via muita porcaria. Na época do regime militar. Né? Depois veio aí a democratização e tudo mais, e na época eu já tinha quase 30 anos. E
nessa época eu falava, os meus netos não vão ver se faz sério. Isso eu falava em 88, 89. Estamos em 2019. São 30 anos depois. E eu não vou mudar minha tese. Não dá para se pensar numa monarquia no Brasil hoje, depois desses 30 anos de PSDB e PT no governo. Nós perdemos 30 anos de educação. Nós perdemos, não é cada um PSDB. Você fala em monarquia. Nós deixamos rolar solto, nós perdemos. Sem reação. Perdemos. O brasileiro de bem acabou adormecido. Sim, ele acabou acomodado diante de uma situação que se apresentou. Nós perdemos. Então, nós não reagimos. E essa molecada hoje em dia não sabe o que é educação, não sabe o que é disciplina. Você falar de uma monarquia com moleque hoje em dia, sua cara. Mas você não vai saber nem o que é. Achando que ele é adolescente, mas você não vai saber nem o que é, nem o conceito. Você fala em monarquia, para ligar a rainha da Inglaterra. Ah, vai ter carruagem no meio da rua? É capaz de perguntar isso. Já me perguntaram se nós teríamos a volta da escravidão. Ah lá, viu? Olha o nível... Sendo que quem libertou os escravos foi a família imperial. Mas nem se cogita. Era capaz ainda... Se perguntar quando minha avó nasceu no ano da abolição da escravatura, né? Se perguntar para as molecadas quando foi a escravatura... Mas eu quero responder a questão da Silvânia. Ela falou assim, então, inclusive antes do nosso bate-papo, a gente estava conversando ali fora e ela falou, não, eu acho que o brasileiro perdeu essa coisa, né? De fato, perdeu muito. Porém, culturalmente falando, o Brasil ainda inconscientemente é monarquista. Primeiro, eu vou dizer por quê. O principal motivo para eu ser monarquista não é político nem econômico. Apesar das principais monarquias do mundo serem as mais bem-sucedidas econômica e politicamente falando. Mas o meu principal motivo é cultural e psicológico. Por exemplo, o que o Pelé representa para o brasileiro? Sem mim nada. Para mim representa muita coisa, mas eu vou te explicar. Você quer saber? O povo brasileiro. Não. Mas em que prisma? No futebolístico. Aí ele é o maior gênio de todos os tempos. Como homem, eu falei hoje, eu quero que esse cara perca todas as pernas, todos os braços, para depois morrer. Tirando o título honorífico dele. Qual o título do Pelé? Vamos mudar assim. É tudo certo. Rei do futebol, né? É a monarquia. Que monarquia. Você não pode falar ao rei. O rei é o monarca. Não, isso aí é. Sempre usou o título. Eu estou querendo dizer o quê, pessoal? Eu não estou dizendo assim, eu não estou falando das figuras. Eu não quero nem saber se o Pelé é o rei, se ele não é. Para mim não importa. Eu estou dizendo o seguinte. A simbologia monárquica é muito presente na imaginação do brasileiro. Nós temos aí um crítico literário canadense chamado Northrop Frye. Northrop Frye, ele deu um ciclo de palestras uma vez que virou um livro. Eu recomendo para todo mundo a leitura desse livro. É um livro fininho assim. Chama A Imaginação Educada. Ele mostra como a imaginação do povo ela influencia em tudo que acontece naquele país. Então, o Brasil é um país de mentalidade monárquica. A Xuxa é a rainha dos baixinhos, o Pelé é o rei do futebol. O Roberto Carlos é o rei da MPB. Se você pegar tudo que a gente vai usar de bom, a gente usa símbolos monárquicos como símbolo aqui. A minha mulher é a minha princesa, a minha mãe é a minha rainha. É verdade. É rainha do lar? Sim, mas é verdade. Mãe, rainha do lar. Quando uma pessoa quer tatuar um símbolo para homenagear a mãe, o que ele tatua no corpo? Uma coroa. Até chamar as mulheres de coroa, gente. Com todo respeito às senhoras mais velhas, são coroas, né? Essa é uma bela da coroa, né? Por que você está Mas, pessoal, o que eu estou querendo dizer com esse raciocínio? Eu não estou falando disso aleatoriamente, né? Isso é psicológico. Eu quero dizer o quê? Isso está na mentalidade do brasileiro, isso está na imaginação do povo brasileiro, está no imaginário popular. Então, eu não falei lá no início da nossa conversa aqui, os círculos monárquicos têm uma função mais cultural e educacional do que política? É isso que os círculos monárquicos querem. Criar um resgate da memória do brasileiro para que daqui 30, 40, 50 anos haja condições políticas de restauração da monarquia. Nós não temos condições políticas hoje. Nós queremos criar essas condições políticas nas próximas décadas. Essas
condições dos Provavelmente ninguém nessa sala vai ver o Brasil monarquista novamente. Ou pode ser que algum de nós veja ainda muito velho. Você é muito velho, não, mas a chance é boa. Não, tem 90 anos. Se você for debater isso com a média da família, um jovem daqui de 30 anos, provavelmente vai aqui é votar. 90 anos. Um de 15, pior ainda, como você falou. Perguntaram se ia votar a escravidão, coisas assim bem de arrepiar, né? São coisas que não dá nem para questionar. Mas... Eu com 70 anos, naquela geração. A E monarquia em si... 45 anos, 40 anos. Então, a monarquia em si, o que eu queria te perguntar é assim, se você conversar, por exemplo, eu estou dando assim, a minha opinião, tá? Não sei se aconteceria. Mas, por exemplo, se eu for conversar com um jovem, a primeira coisa que ele vai dizer, se duvido desse tipo de explicação, porque não vai durar, mas eles vão ser o quê? Ali, fantoche, enfeite? um termo que se usa muito erroneamente nas aulas de história, isso eu aprendi na escola. O rei reina, mas não governa, demonstra que o rei como se ele é um fantoche, ele é uma marionete, ele é um símbolo, e o rei como que ele fosse uma, como é que chama? Um mascote do país, vai. Pronto, digamos assim. Num aspecto positivo, ele de certa forma é um mascote do país também. Mas ele tem essas funções culturais que eu apontei aqui. Por exemplo, a rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra não se mete na questão do Brexit, porque ela não tem funções governamentais. Ela tem funções como símbolo de um Estado. E outra coisa, tem uma comparação que a gente faz lá nas reuniões do nosso círculo. A gente fala o seguinte: tem 3 etapas antes da gente da restituição, da restauração da monarquia. Porque o Eça de Queiroz ele falou lá no início do século XX. Ele falou que o Brasil, ou no final do século XIX, ele falou: o Brasil é uma monarquia, o Brasil vai virar república e vai voltar a ser uma monarquia. Ou seja, antes do golpe republicano, ele já disse que a gente ia virar uma república e ia voltar a ser uma monarquia depois de um certo tempo. O que a gente fala? O primeiro passo é o quê? A completa invisibilidade do movimento. Eu não falei que até 1988 o movimento era proibido? Então não havia movimento, óbvio. Ou se havia na clandestinidade. Mas houve o plebiscito. Dessa vez queriam que a monarquia voltasse. Houve esse plebiscito. O plebiscito era para acontecer no mês de setembro. Viram que os representantes da monarquia estavam se dando bem em todos os debates. Adiantaram a eleição de setembro para abril. Ou seja, puxaram 6 meses para trás e ainda nós tivemos 14% dos votos. Vamos arredondar para 14. Tira o celular da mão desse homem, gente. 6 milhões de votos, 13,4%. O parlamentarismo tem 30,8%. E o presidencialismo, 69,2%. Agora a gente pensa, o regime que vigorou de 1889 até 1993 é o que tinha, evidentemente, mais condições de ganhar, né? Porque tinha o aparato estatal na mão. Mas o que eu quero dizer? O primeiro passo é a invisibilidade. De 1988 até agora, 2000 e pouquinho, 2010, 2011, era um movimento completamente invisível. Se você falasse que era monarquista, você era simplesmente um maluco, né? Aí, quando lá nas manifestações de 2013, depois nas de 2015, no impeachment de 2016, ano passado nas manifestações contra a soltura do Lula, a favor da eleição do Bolsonaro, nós tínhamos o quê? Várias e várias bandeiras. Várias bandeiras imperiais do movimento monarquista. O movimento que nós fizemos pró-Bolsonaro, tinha um senhor, eu fotografei, o senhor me permite fotografar, estava com uma bandeira maravilhosa, velho. Lá no Círculo de Uberlândia nós participamos das manifestações pró-Bolsonaro. Se o senhor me permite fotografar, filmei, fiz uma live, mandei, falei, nossa... Agora tem um detalhe importante, isso não quer dizer que o movimento monarquista seja bolsonarista, tá? Não, eu digo assim... Quer dizer simplesmente que nesse momento... O patriotismo do momento, eu acredito que ele estava com aquela bandeira. E no Brasil todo era assim, uma coisa assim, o próprio Dom Bertrand participou do movimento em São Paulo. Ele subiu em carro de som, ele deu declarações demonstrando como era importante não deixar que o PT voltasse ao poder nesse momento. Se voltasse, a gente estava frito. Não tinha o que fazer mais. Mas o que aconteceu com toda essa movimentação? Nós saímos desse primeiro
esse primeiro passo da invisibilidade e passamos para o passo da chacota. O que acontece? Lá em Uberlândia, nós nos reunimos na Universidade Federal. Agora vocês imaginam... Eu tenho uma ideia. Todo tipo Mas ainda está no nível da chacota. O que eles fazem? Entram nos nossos eventos do Facebook e postam foto de guilhotina. O Robespierre também vai. Por conta da Revolução Francesa que guilhotinou o rei Luís XVI na praça pública. Eu posso levar para escravo? Eu só aceito a monarquia se o rei for eu. Como se fosse uma questão simplesmente de querer ser o rei. Mas como eu te falei, a juventude não está preparada, nem psicológica, nem mentalmente, nem nada. Hoje em dia, a grande maioria, até dos universitários, são alienados. Eles são tão doutrinados que você não consegue abrir a mente deles. Não há uma abertura. Eles não permitem que você se expresse, que você conte, que você fale das suas experiências, das coisas que aconteceram no passado. História, geografia para eles é que os professores, doutrinadores contam. Então não adianta você chegar com um movimento, é um movimento bonito, sim, mas é um movimento que vai ser ridicularizado, infelizmente. Porque nós estamos na segunda etapa. Exatamente. Nós estamos na etapa da chacota. Qual é a próxima etapa que nós sabemos que vai chegar? O confronto. Porque nós vamos deixar de ser uma piada, eles vão ver, não, esses caras, eles estão falando sério, eles não são um bando de malucos. Então vai ser a etapa de ser confrontados. A partir do confronto, nós estamos agora numa fase de transição, da segunda etapa da chacota para a parte do confronto, porque nós já tivemos alguns confrontos aí com o pessoal da esquerda. E aí só depois que nós vencermos a etapa do confronto é que vai haver condições políticas de pleitear uma nova implantação, um retorno ao regime monarquista. Como se dá esse retorno? Através do plebiscito. Mas já teve o plebiscito de 93, mas o plebiscito de 93 foi completamente adulterado por conta de todos esses problemas. Não foi um plebiscito real aqui. Não, assim, acho que adulterado. Ele foi boicotado. Boicotado, exatamente. Porque havia chances reais. Eu fico pensando, se tivesse mais 6 meses para... Havia tempo de haver uma... De chegar em pelo menos 30%. Uma representatividade maior, né? Exatamente. Eu lembro, né? Então, eu finalizo aqui essa questão dizendo que nós primeiro temos que criar condições educacionais e culturais para que daqui a 30 ou 40 anos, ou talvez até mais, não sei quanto, vai depender da receptividade dos nossos jovens, para que nós criemos condições políticas para uma nova implantação. Isso vai passar, inclusive, para a questão do Ministério da Educação. Dá um ensino diferente para o nosso molecada. Vou citar aqui, um tipo de ensino, né? Eu vou citar aqui um feito interessante do Ministério, de um deputado federal de Rondônia. Ele conseguiu criar uma lei em Rondônia que todo mês de setembro, que é o mês em que nós comemoramos a independência do país, as escolas e as repartições públicas mantenham hasteada a bandeira imperial. Mas que bobagem isso? Não é bobagem. Você está fazendo o quê? Criando uma figura dentro do imaginário popular. O quê? Esse é um símbolo nacional importante. Sim. Pode ser esquecido, apagado. Sim, exatamente. Mas é o que estão fazendo. É o que já fizeram. Nós estamos promovendo que é um resgate. Sim. Não é simplesmente chegar e falar a monarquia é legal. Não, a monarquia é legal. Nós temos que resgatar toda uma memória para depois explicar por que a monarquia é legal. Você chegar para as pessoas de esquerda, principalmente, assim, tá bom, você fala de monarquia, você é louco? Você é louco? Tá, eu sou louco, sou maluco, eu aceito. Eu realmente sou louco, sou maluco. Ei, não é... mas tem que ser feito esse trabalho igual o Davi está falando, cultural primeiro. Trabalho, você está discutindo com um petista, um esquerdista. Eu sou adepto da monarquia. Você está louco. Você é louco, eu sou louco. Me explica uma coisa. R$100.000 para você hoje. Você prefere morar aonde? No Japão, na Inglaterra ou em Cuba? Acho que ele vai dizer Inglaterra. Ele nunca vai dizer Cuba. Aí depois que se ele disser Japão, lá também é o Império, né? Então, aí quando ele responder Japão ou Inglaterra, você fala assim, você sabe qual que é o regime político que existe? Aí ele vai cair naquela questão de falar que o rei não pita nada, né?
E aí a gente vai ter que explicar tudo isso aqui que eu falei. Ele não sabe nem que lá tem uma monarquia. Ele vai falar que a Inglaterra, porque a Inglaterra está nos 5 maiores países do mundo. Essa juíza de Japão, Acha, que a rainha fez. Benito. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenha sido uma explicação válida para vocês. E nós vamos encerrar por aqui. E quero também convidar a todos a refletirem sobre esse assunto e, quem sabe, promover mais eventos desse tipo, com essa temática, para que esse aspecto educacional a ganhar força e ganhar corpo aqui na cidade de Araraquara, que é inclusive uma cidade que recebeu a visita de Dom Pedro II e que não aceitou que a prefeitura contratasse carruagens para levá-lo até a prefeitura da cidade. Ele foi a pé da estação de trem até a prefeitura. Então, só para fazer uma pontuação aqui. Ok? Então, termino agradecendo a toda a presença. Ave em pé. Pessoal, vamos encerrar nossa transmissão aqui, pessoal. Queria agradecer a presença de quem assistiu, online também e fisicamente. Agradecer o nosso presidente do PSL do Diretório de Araraquara, Marcos Custódio, por ter nos cedido gentilmente a sede. Agradecer mais uma vez a presença do Davi Valucas e o Círculo Monárquico de Uberlândia, que nos cedeu aí, nos brindou com a presença aí do Davi. A gente recebeu apoio na divulgação do PSL Mulher, agradecer a presidente Carol Balan, e do PSL Jovem, o presidente Everton. Também a gente tem um grupo, um clube conservador chamado O Saquarema, que está transmitindo aqui o vídeo ao vivo, a gente vai tentar colocar isso no YouTube, e o grupo Coração de Leão também, que é um outro grupo mais voltado à parte filosófica e cristã desse grupo aí do Saquarema. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, todo mundo que assistiu, e até a próxima. 2